Hebreus 12, 22. Diz assim a palavra: mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, que não é aqui não, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Você chegou lá. Você entendeu, Espírito? A cidade do Deus vivo. Que coisa linda. A Jerusalém celestial, não é essa daqui não. E aos muitos milhares de anjos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos. Mas a universal assembleia é a igreja dos primogênitos, todos que agora são do reino de Deus, só os convertidos, que estão escritos nos céus. Não, porque eu sou formado, porque eu sou bacharel, porque eu tenho tantos anos, porque eu tenho mestrado, porque eu. Olha, se o senhor procurar, o senhor vai ver o meu nome, se o senhor colocar no Google. Tem gente que se acha mesmo, né? Fala assim, quem se acha é quem se perde. Eu quero saber se você pertence à igreja dos primogênitos. Se você tem seu nome nos céus, que é só para quem serve a Ele. Que coisa linda. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quer dizer, aqueles que se entregaram a Deus e eles vão se aperfeiçoando cada vez melhor. Pessoal, daqui até a nossa salvação tem chão. Pode também não ter, né? Pode não ter, pode ser rápido. No mundo onde 150 mil pessoas morrem por dia, pode ser que um dia e outro está lá a gente também. Mas, digamos que a gente tenha, você viu ela aí, né? Perdeu o marido, como outras muitas aqui também. Mas nada foi capaz de tirá-la de Jesus, nada. Nem doença, nem culpa, nem família. Não, ela ganhou a família. Fala assim, quem persevera, ganha a família. Isso aí. Fé até o fim. Que o Espírito de Deus ilumine você, aonde você estiver, nesta quarta-feira de toque de trombeta, né? Nós estamos tocando a trombeta, lutando para que você venha a ser essa pessoa com a sua salvação em pleno desenvolvimento, né? Uma salvação em pleno funcionamento. A nossa vida espiritual, ela não pode ser religiosa, estática. A nossa vida espiritual, ela precisa ser avivada. Ela precisa viver essa dinâmica da comunhão. O Espírito Santo fala, eu vou na palavra dele, eu me envolvo com ele, eu mantenho a minha comunhão com ele, para que eu consiga realmente chegar em Sião, para que eu tenha de fato o meu nome escrito no livro da vida e mantenha ele lá escrito, sabendo que muitas coisas tentam trabalhar contra. Como eu gostaria que você tivesse esse entendimento. Segundo a palavra de Deus, o mal está ao nosso derredor, também bramando como um leão. Mas é para tragar as nossas almas, é para destruir as nossas almas. Do outro lado, nós temos o leão da tribo de Judá. Me dê esta palavra de Joel 3,16, olha só que coisa maravilhosa. E o Senhor bramará de Sião. Quando o Senhor, ele faz bramar a sua voz, né? Aí o universo é nada, né? E de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Foi Jerusalém, a cidade do Deus vivo, é dali que veio a revelação de Deus ao mundo. Foi ali também, no Monte Sião, que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida. E os céus e a terra tremerão. Olha só, céus, você pode imaginar o céu tremer? Se partes do nosso planeta, quando treme, é um pavor,
você imagine céus tremerem, né? Mas o Senhor, sempre, em todas as circunstâncias, será o refúgio do seu povo, aqueles que são dele, aqueles que vivem para ele, aqueles que vivem para servi-lo, seu povo para o qual ele dá e dará o seu espírito. Deu, dá e dará o seu espírito. E a fortaleza dos filhos de Israel, os nascidos do Espírito, os que se voltam para Ele, os que estão aquecidos nessa comunhão com Ele. Essa quarta-feira será uma quarta-feira muito especial. Eu creio que hoje haverão pessoas que o Espírito de Deus estará chamando para entrar no reino dele, para novamente gozar de uma comunhão com ele. Eu tenho esta fé, por isso tocamos trombeta. Mostra aí a nossa central de atendimento, quem nos acompanha. Deixe-me ver aí, pastor Edson, mais uma vez com uma equipe de pastores aí. E agora eu quero que você que está mal, afastado, indiferente à fé, frio, morno, você diz assim: bispo, esse é o meu estado, eu estou morno, eu não consigo chegar a Deus, eu não tenho conseguido voltar. Olha, eu nunca nem busquei me interessar, para mim esse universo da fé é estranho. Pois é, mas para nós também foi estranho um dia. Por que você não se aproxima? Você sabia que a fé é dada aos interessados? Você primeiro se interessa e depois o Espírito de Deus começa a honrar a sua busca. Então conte aí com a nossa central de atendimento. Daqui a pouco eu vou aí, Edson. E vocês todos vão acompanhar comigo agora a história da Silmara. E você vai ver o que uma pessoa... É demais isso, né? A gente está sempre mostrando. Quem vive para Deus é alimentado por Deus. Quem faz dele o seu Senhor é cuidado por ele. Essa vida estreitada com ele, ela te devolve fortalecimento. Ele passa a ser o seu esconderijo, a sua força. Quando não, quando você não busca a Deus e nem se interessa por ele, você está à mercê do mal. E isso é um fato, à mercê do mal. E a Silmara é uma história que vai deixar isso bem às claras para você. Porque ela teve essas duas experiências. Ela já tentou encobrir o estado dela. O estado que eu digo assim, a condição espiritual. Ela já tentou maquiar. E não adianta, com Deus não dá para maquiar. Ele é o Deus que ama, o único Senhor, ama a transparência. Ele ama a sinceridade. Para ele não está nem aí para a aparência do ser humano. Ele vê o coração. Vamos lá. Eu não acreditava que o Espírito Santo era para mim. Vinha pensamentos na minha cabeça de que era algo impossível, que era algo muito distante. Bom, nesses 10 anos que eu fiquei na igreja, eu era uma pessoa triste, vazia, depressiva. Era como se tivesse um espaço dentro de mim que faltava algo. Por mais que eu estivesse ali com a minha família, quando eu estava sozinha, que todo mundo ia embora e acabava aquela folia, aí batia aquela tristeza, aquele vazio na alma. Tinha momentos que eu chorava e eu não sabia nem por que eu estava chorando. Eu não acreditava que o Espírito Santo era para mim. Então, como eu achava que eu não ia receber essa paz, essa felicidade que o Espírito Santo traz, então eu fui procurar em outras coisas, em viagens, em reunir ali com os amigos, família. Então eu queria estar viajando, eu queria estar me preenchendo de alguma forma, com os amigos no trabalho. Eu já tinha feito, já tinha vindo alguns jejuns de Daniel, já tinha vindo alguns, e eu entrava por desencargo de consciência, só para mim não dizer que eu estou de fora. Não, eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava de fora. Até mesmo na hora do pastor chamar lá na frente, perguntar e eu dizer que eu estava de fora. Eu não queria, eu queria manter a aparência que eu estava bem.
Eu queria manter a aparência que eu estava bem. Então, ali eu já tinha entrado, mas eu não colocava toda a força, não vivia. Eu até deixava de ver televisão, de ver entretenimento, eu até deixei. Mas eu não me entregava, eu não entregava a minha vontade, eu não sacrificava a minha vontade, eu não priorizava para receber o Espírito Santo. Até que chegou o jejum na época da Copa. Ali no início foi difícil, na primeira semana foi bem difícil, aquelas festas, principalmente Copa no Brasil. Então foi bem difícil. A minha família ali assistindo, fazendo muvuca, soltando fogos. E eu firme, vinha pensamento para me quebrar o jejum, para me assistir com eles, mas eu preciso. E ali me despertei. Eu resolvi mudar. Eu resolvi querer mudar aquela situação, querer o Espírito Santo. Eu estava cansada de ser aquela pessoa triste, vazia, que eu estava aqueles anos, aquele longo tempo na igreja, do mesmo jeito, só esquentando o banco, porque eu morria de medo de morrer. Então, nesse período que era mais difícil, eu decidi lutar com Deus. Então a minha luta começou para mim receber o Espírito Santo. Eu tive que dizer não para minhas vontades, porque eu sabia que eu não podia fazer de qualquer jeito, eu não podia errar mais. Eu já tinha feito muitos errados, mas dessa vez eu não podia mais errar. Então eu resolvi colocar toda a minha força, fazer o que eu nunca fiz, buscar com todas as minhas forças. Então, enquanto a minha família estava lá vendo jogos na sala, soltando fogos, vizinhos, fazendo aquele barulho, eu estava lá dentro do quarto, trancada, meditando na palavra, buscando, fazendo aquilo que eu nunca tinha feito. Porque eu precisava daquela mudança. Eu precisava preencher aquele vazio que estava na minha alma por tanto tempo. E ali eu fui me fortalecendo. Por mais que vinha aquela vontade de quebrar o jejum para me estar ali junto com eles, eu perseverei, eu segui firme. Era 3, 4 horas da manhã, eu estava no banheiro, estava ajoelhada lá buscando, falava, meu Deus, eu preciso te conhecer, eu estou cansada de viver essa vida vazia, triste de aparência, porque eu não era feliz, mesmo estando ali, parecendo que estava bem, mas só eu sabia como eu estava mal. Então ali eu comecei a buscar, eu falei, meu Deus, se o Senhor não me der o teu Espírito, eu não quero mais nem viver, ou se o Senhor me dá o teu Espírito, ou se o Senhor me leva. Então foi esse tipo de oração que eu comecei a ter com Deus. Comecei a realmente querer mudança. Eu queria mudança interior dentro de mim. E ali eu já comecei a perceber, notar a diferença. Eu já tinha mais força, eu já estava mais forte. Ali eu já tinha mais vontade de ir para a igreja. No momento que eu tinha, qualquer hora que eu tivesse do dia que eu estivesse sozinha, eu ia para o meu quarto e eu buscava muito cobrando na palavra. Porque está escrito que aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não pertence a ele. Então eu falava, meu Deus, eu não aceito não te pertencer. E ali eu fui buscando. E aí numa madrugada, em casa, o Senhor Jesus se revelou para mim. Imediatamente foi a paz. Uma alegria que parecia que Deus tinha se apresentado, parecia que o Senhor Jesus se apresentou para mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, sou feliz, hoje eu sou bem casada, minha família toda na presença de Deus. Hoje eu não vivo mais triste, não tenho mais o vazio que eu tinha antes. Não tenho mais esse vazio, hoje ele está preenchido. Esses 10 anos que eu fiquei na igreja, vivendo de aparência, para mim foi uma loucura. Foi assim, algo que eu me arrependo muito. Porque se eu tivesse me entregado, quando eu cheguei, tivesse colocado toda a minha vida ali no altar, priorizado o Espírito Santo, poxa vida, eu teria evitado muito sofrimento. Hoje as lutas continuam. Só que
essas lutas não me abatem mais. Eu sei que eu vou vencer, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Nós estamos aí no 3º dia do jejum de Daniel. E realmente é uma bênção para a pessoa que tem essa coragem. Quem não é tentado, né? Quem não é tentado a ficar sabendo da vida dos outros, né? A ficar sabendo política, o que está acontecendo no esporte, né? A Copa do Mundo ainda segue aí o seu rumo sem o Brasil. Né? Mesmo assim as pessoas querem saber, as pessoas querem falar sobre alguma coisa. E eu até comentei com o povo aqui, né? A pessoa desequilibrada em rede social, ela fica cada vez pior. Ela fica lá no Instagram, Facebook, ele tem, eu não tenho, ela é, eu não sou, ele é, eu não sou, ele tem, eu não tenho. Cada vez mais frustrado. Mas é quando você rompe com esse costume, tá? Você rompe, você fala, sabe de uma coisa, meu Deus? A Bíblia é tão grande, né? Não é verdade? A Bíblia é tão grande, eu vou me apegar à palavra de Deus, eu vou meditar na palavra dele, eu vou mais na igreja. Eu agora vou aumentar a minha frequência, eu vou de força em força, eu vou me envolver para valer, eu vou salvar a minha alma. Você vê que quando ela tomou essa atitude de focar mesmo ali, rasgar, isso é rasgar o coração, palavras de Joel, né? Palavras de Joel. Rasgai, de Joel, que Deus deu para ele, rasgai o vosso coração. Ela rasgou a aparência, ela sacrificou ali as suas inquietações, ela sacrificou, ela abriu mão dos seus interesses aqui de baixo, ela focou no Espírito Santo. O que ela ganhou? O Espírito Santo. Você vai para aquilo que você foca. Se você focar ser de Deus mesmo, se você focar ser essa criatura avivada, essa criatura que cuida do altar. Se você cuidar, o altar quer dizer vontade de Deus. Se você for essa criatura, tudo na sua vida reverdecerá. Pode gravar isso, tá? Por pior que esteja, por maior que seja a sequidão. Pastor Edson, me dê aí as primeiras participações. Bispo, antes de registrar já as primeiras participações, tanto através do WhatsApp, ligações, inclusive também nas redes sociais, eu já quero deixar esse leque para que as pessoas possam entrar em contato agora com a Central. Os pastores estão aqui todos à disposição para atender, para ouvir e ajudar aqueles que sofrem. Ligue agora, DDD 81 2101 4555, encaminhe sua mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp, que é o DDD 11 3573 3500, como também você pode acessar as nossas redes sociais oficiais, no Instagram, Universal PE Oficial, e no YouTube e também no Facebook, Universal Pernambuco. Recebemos a ligação do Fábio Carlos, ele diz, o médico me disse que o meu caso não tem jeito, estou desesperado e a minha esposa acabou de ingressar ou de entrar em uma depressão por conta dessa notícia. Um amigo aqui de Bonito, ele diz, sofro com intensas crises de ansiedade e preciso muito de ajuda. Nas nossas redes sociais, bispo, temos um comentário aqui da Denilze Ramos. Ela diz, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E ela fala, eu tenho sede de conhecer o Senhor Jesus de verdade, de abandonar a minha vida velha. Ela diz, eu não sou digna do Senhor, mas eu decido entregar os meus pecados, o coração doente, limpa toda a minha vida, Senhor, e me ajude a te conhecer de verdade. Que coisa, que interesse, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou falar uma coisa, depois a Neuma vai falar outra. A Neuma é um trechinho do testemunho dela que me intrigou muito, e é uma parte que o testemunho da Neuma, que é essa pessoa que você vê aí na cadeira de roda, que teve uma das vidas mais tristes que alguém pode imaginar,
não só pela polio que atingiu sua vida aos 12 anos, mas também pelo abandono, a perda de pai, de mãe, de cuidadores, e o único que ficou colocou ela na rua. E esta jovem, tá, agora já uma senhora, né? Ela tem uma frase do testemunho dela. Eu acho que eu vou até colocar o testemunho dela. Hoje eu vou tocar o testemunho dela. Eu sei que eu já usei aqui, mas é válido demais, né? Tem uma frase, então eu já vou adiantar a frase aqui. Quando você assistir ou ouvir pelo rádio aí, você vai lembrar do que eu falei. Que ela na igreja ficou olhando assim, o pastor falando do Espírito Santo. Aí chegou a fogueira santa de Israel. E aí ela, cá com os pensamentos dela, ela pensou assim, deixa eu entender isso. Ela pensou, eu creio que é o Espírito Santo que abriu a mente dela. E ela falou assim, então a pessoa sobe lá e ela deixa lá toda a sujeira dela. Ela sobe lá e deixa o passado dela. É o que eu quero. Poxa, que entendimento. Então, minha amiga, é o que você precisa fazer. Dá a sua vida velha para ele. Mas não espera até amanhã, não. Hoje, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você vai chegar, seja no interior, na capital, na nossa catedral. Nós temos a reunião do corpo de Cristo, né? A noite da trombeta, hoje é a terceira e última trombeta de Joel. E o Senhor bramará para que você se volte para Ele, se conserte, tenha vida, tá bom? Deixa eu conversar com o pastor Werley, o Werley, né? Difícil o nome do pastor Werley, que está lá na cidade de Toritama, essa cidade aí muito trabalhadora, né? A cidade de Toritama. Como se dará, pastor Werley, esta quarta-feira especial aí na cidade de Toritama? E o senhor aproveita, o senhor já fala também desse domingo, que vai ser o início da semana do Vale da Decisão, aonde as pessoas que querem o Senhor Jesus vão aproveitar para se batizar, para se entregar, para receberem o Espírito Santo. Vamos lá, pastor Werley. Bispo, nessa quarta-feira nós estamos tocando a trombeta, convocando as pessoas para elas poderem ouvir essa direção, aonde vai haver salvação. As pessoas têm ouvido o bramido, como o senhor mencionou, o bramido de Deus. As pessoas que têm ouvido, têm vindo às quarta-feiras, têm entendido a palavra e elas têm procurado se entregar. Temos pessoas que têm se batizado, tem pessoas que nos procurou já assumindo um compromisso de se batizar também nessa quarta-feira. E nós convocamos as pessoas que estão afastadas, as pessoas que têm vindo e entendido, têm se entregado a Deus. E também falando do domingo, como o senhor mencionou, esse domingo da decisão, aonde as pessoas elas têm a oportunidade. Estaremos dando início a essa semana de decisão e a vida da pessoa, a mudança de uma pessoa, parte dela, começa nela. Quando ela resolve se entregar, Deus, ele aceita a entrega sincera, verdadeira das pessoas. Então estaremos nessa reta final de decisão, de uma entrega total, corpo, alma e espírito, no altar, para que Deus venha transformar a vida da pessoa por inteiro. Maravilha, pastor Werley. Tá bom, tá? Grande abraço para o senhor aí, para o povo de Toritama. O senhor se prepara, viu? O senhor fecha os olhos, quando o senhor abrir, já estou aí, fazendo uma reunião aí com esse povo maravilhoso. Grande abraço para vocês todos aí, tá? Fica com Deus. E agora, me dá imagens do nosso domingo, por favor, que foi o domingo principal, né? Foi o domingo que nós marcamos a Assembleia Solene. Foi um domingo, esse momento acho que nós consagramos a água, né? Isso já era mais para o final da reunião, aí oramos pelos casais e foi um domingo muito especial. Eu tenho certeza, a pessoa que veio domingo, ela realmente viu o que é uma Assembleia Solene, uma reunião para os que querem voltar para Deus, uma reunião para os que querem ser de Deus, tá? É uma reunião muito, muito especial. Nós oramos pela família, ministramos a cura divina, mas foi uma reunião de volta para Deus. Esse mês todo, todo o nosso trabalho é em cima disso, mas nós pegamos esse mês de julho
para que seja um mês da conversão, tá? Convertei-vos a mim, volte para mim aqui. Convertei, pode deixar as imagens aqui atrás, tá? Ficou muito boas as imagens, ó. Convertei-vos a mim e de todo o vosso coração. É o que falta para você ver Deus na sua história. Se você apenas viver religiosamente, tenho fé em Deus, quando dá eu vou na igreja, se me sobrar um tempo eu apareço lá. Se você continuar assim, olha para a tua vida. Eu penso que o maior apelo para você voltar para Deus é a situação triste que está a sua vida. Por todos os lados queimado. E você precisa tomar essa decisão. Por isso que nós vamos ter a semana da decisão, né? Coloca aí, por favor, Joel 3,14. Eu já vou colocar testemunhos para você, mas me dá Joel 3,14. Olha lá, multidões no vale da decisão. O que é decisão? Decisão é o seguinte, é vencer ou perder, é ficar com ele ou não, né? O que é decisão? Decisão é uma escolha que vai influenciar a sua vida. Você toma várias decisões por dia, mas tem uma que vai impactar tudo na sua história. Que é depender de Deus, que é voltar para Deus, que é para ter realmente a novidade de Deus na sua história. Por isso nós vamos começar domingo, do dia 19, domingo agora, ao 26, a semana da decisão. E eu queria que você trouxesse alguém da sua família para clamarmos. Nós vamos clamar forte por você em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, vamos a testemunhos da glória de Deus. A última palavra pertence a Ele. Qual o nome do senhor? Robervan. Robervão, o que aconteceu por meio da fé? E aconteceu, eu sofri um assalto e levei um tiro na cabeça e levei 2 tiros Peraí, na perna. calma que eu tô... Como assim, minha gente? Esse homem é o senhor? Sou eu. O senhor levou um tiro? Levei 2 na perna, 1 na cabeça. Ficou uma Meu bala Deus! alojada na cabeça. Meu Deus! É o senhor ali? E eu Meu hoje pai. faço tudo. Não perdi nada. Mas como é que o senhor fez Ganhei para ser curado? através da minha mãe. O que a senhora fez para ajudar ele? Olha, quando eu soube que ele tinha sofrido um assalto, eu fui no meu quarto, me ajoelhei e falei com Deus, né? E disse a Deus que ele ia ser uma testemunha viva do Senhor. E quando eu vinha para a igreja, eu levava água e chegava lá e eu ungia ele. Não podia entrar com água, mas eu levava na bolsa e levava um algodão e passava no corpo dele. Até quando ele entrou em coma, passou 45 dias em coma, e eu sempre ungindo e falando com Deus, e dizia a Deus que ele era uma testemunha viva do Senhor. Até E Deus honrou sua fé. Sim. Tá com o filhão aí, não foi desfilhada não. Aí, ó. Aí, ó. Curado. Curado. Amém, minha gente? Bem forte para Jesus aí. Como é o nome da senhora? Célia, Dona Célia. O que a fé em Jesus, a fé genuína em Jesus trouxe para a senhora? um dos meus maiores sonhos quando eu cheguei na igreja era ser mãe. E o diagnóstico dos médicos era que isso não era possível. Então, quando eu cheguei aqui, que eu conheci a fé, o altar do sacrifício, e um dos propósitos, né, era a água, tudo que foi me ensinado na fé, para usar a fé. E fui com tudo, que já que era para usar a fé e ir para cima, assim eu aprendi. O que a senhora entendeu? Quando a gente está fazendo o uso da medicina, tudo que é mandado fazer a gente não faz? E por que que Deus, que é o Deus do impossível, e que não ia fazer para Ele? Aí me lancei total, sem olhar para trás. Tudo que era proposto, tudo que me mandasse fazer, com certeza. Então aí eu queria ter minha família, formar minha família com meu marido, e vi uma oportunidade, isso sim. A senhora é mãe? Então, aí usando a fé, no altar do sacrifício, desci com a certeza que Deus ia me honrar. Então, ao invés da minha vergonha, Deus me deu tripla honra por gerar trigêmeos. Por gerar trigêmeos. Veio uma gestação de trigêmeos. Foi. E quando eu soube que era 3, bispo, eu ainda pedi a Deus, eu quero que seja 2 meninos e uma menina. Ainda fui além. 2 meninos
Nenhuma. A senhora falou isso com Jesus? Com certeza, com certeza. A senhora não queria 2 meninos e um menino? Não. Sempre Hã? pedi um filho. Quando soube que era 3, então vai ser Por favor, meu Deus. 2 homens e uma menina. para a glória de Deus. Dá os 3 aí. Então, os batizados fazem parte do FTU na busca do Espírito Santo e está determinado o altar na vida deles. Não tem outro caminho. E o resultado está aí. Nunca esqueça isso, sabe? Eu estou falando sério com vocês, porque vocês são frutos da fé. Não esquece isso. Isso vai proteger vocês, né, mãe? Deus te abençoe. Como é que é teu nome? Simone, Simone, o que Jesus fez? foi meu tio. Ele foi internado aí no Getúlio, né? Então, ficou fazendo os exames e depois descobriram que ele estava com 2 nódulos no fígado. Aí veio a palavra câncer. Aí, então, era um caroço dentro do outro, no fígado. Ficou fazendo os exames, tudinho, mas já estava todo mundo ciente que era câncer. Já está mais para lá, né? Já estava, já. Aí foi quando eu fiquei sabendo, né? E aí eu disse para minha mãe, liguei para minha mãe e disse, olha, já chorou, já ficou triste, já fez tudo, agora vamos agir a fé. Vamos levantar e partir para cima desse mal aí. Que em nome do Senhor Jesus, pela minha fé, ele já está curado. Não sei a sua, não sei a de ninguém, mas pela minha fé ele já está curado. Você falou, bora lutar, e aí? Foi, eu disse, já está na hora de botar o joelho no chão e clamar ao Senhor e dizer que essa enfermidade já caiu por terra e pronto, e acabou-se. Porque a partir de hoje ele já está curado. Sem dúvida nenhuma, eu disse, ele já está curado, porque eu não aceito essa enfermidade de ninguém da minha família. Vai bater retirada hoje. E fiquei na fé, fiquei usando a água, vim no domingo, aí o Senhor chamou as pessoas que estavam com alguma enfermidade, eu fiquei lá no meu lugar, eu falei, ele vai me chamar também. Aí eu fiquei lá, o Senhor orou pelas pessoas que já estavam, depois chamou quem tinha a família. Eu vim, fiquei aqui na frente, eu abri o celular, a foto dele, tudinho, orei, bebi água por ele. Aí tinha uma moça que estava chorando aqui na frente, aí o Senhor perguntou o que foi. Aí ela disse que o familiar dela estava no hospital. Aí o Senhor disse, domingo que vem você vai dar o testemunho que ele está curado. Eu tomei posse da palavra. Não foi nem para ti. Foi não para mim. Eu disse, eu tomo posse dessa palavra e domingo eu dou o testemunho. Que ele já está curado e pronto e acabou-se. E aí? Eu disse, câncer nenhum vai tocar na minha família. E aí? E ele está curado. No dia 24 ele recebeu alta. Aê! Bem forte para Jesus, aê! Vai nessa tua fé. Como é que é o nome da senhora? O meu nome é Rosélia. Rosélia, olha o povo aí. Fala para o povo que Jesus Cristo é o Senhor e o que ele fez. Jesus Cristo é o Senhor. Bem, o que eu venho contar, bispo, é que a minha filha, há 10 meses atrás, quando ela teve a bebê, ela teve complicações no parto. E todos os órgãos dela aprodeceram. Posso até falar assim, bispo. E ela foi internada na UTI 2 vezes. E na segunda vez, o médico falou, ela não vai voltar mais, porque o tubo não conseguia, ninguém conseguia colocar. Então, no pensamento dela, ela falou assim, se o Senhor... Ela no pensamento. Aí ela falou assim, se o Senhor Jesus me dê mais uma chance, eu vou servir até a morte. Mas ela não conseguia falar, Não, só no pensamento. só no pensamento. Aí... E eu ali, né, usando a fé, determinando, levando a água, lavava o rosto dela, lavava a boca dela, lavava o corpo todo. E ela toda aberta, na UTI, sem responder. Eu ali. Aí eu disse, Senhor, eu determino. Tem ali a foto. Ó. Ali, ó. Ali é a barriga dela. É a barriga dela, sim, senhor. É, bispo. Ali é a barriga dela. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, no tratamento da água, eu levando. Eu vinha para a igreja correndo, mas, meu Deus, eu determino que através desse milagre da água, a minha filha vai sobreviver. E ela sobreviveu. E Ela ali? ela ali. Sim. Olha, veio da morte, hein? Foi. Curada? Curada. E Olha lá, pessoal, lá. aí ela agora. Ela está assim agora, gente, trabalhando. A filhinha já está com 10 meses. E ela vai cumprir o voto de... Sim, senhor, sim, porque eu chamei o pastor Fred, com o maior carinho, ele foi lá, a batizou. Batizou ela, e ela, com o pastor Fred, ela disse, pastor Fred, eu estou voltando de novo para Jesus. E hoje está curada. Aí é o maior milagre. Fala assim, o maior milagre é ser de Deus.
Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Olha, eu até comentei com o povo domingo, né? Às vezes a pessoa quer um milagre do jeito dela. E não é. Você vê as palavras desse homem. Venha, porque o meu servo está morrendo. Jesus disse não. Vai! E o teu filho vive. Não é do nosso jeito, não. Não é a gente que diz para Deus como é que ele faz as coisas, não. É a gente que obedece à voz da fé. E você vê o resultado disso, né? Pessoas cansadas, pessoas doentes, pessoas que o médico disse que não dava, pessoas que os outros desanimavam, tentaram desanimar elas, mas elas creram, tá? E quando você dá crédito à palavra dele, que nós não acabamos de ler há pouco aqui, que quando brama a voz do Senhor, treme o céu e a terra, imagine as enfermidades, tá? É nessa fé que nós vamos. Bem, ô pastor Edson, me dê mais nomes aí que eu já vou chamar o testemunho da Neuma. Bispo, recebemos a ligação do Anderson de Souza. Ele pede oração em favor da mãe. A mãe se encontra enferma, problemas de saúde e precisa de ajuda. A Rosiane, gostaria que tudo melhorasse na minha vida, mas as coisas parecem ir de mal a pior. Também recebemos várias mensagens aqui com o pastor Caio, bispo, no nosso WhatsApp oficial. A dona Gilvânia de Olinda está desempregada com problemas financeiros. A Betânia de Cavaleiro sofre com depressão e com crises de ansiedade. O Ricardo da Torre, ele diz, estou afastado e sem forças para voltar. Gabriele Silva, lá do Pina, ela sofre com ansiedade e tem sentido desejo de tirar a própria vida. Daqui, bispo, seguimos à inteira disposição de todos aqueles que sofrem. Obrigado, tá? Nós, não somente aqui, mas se você chegar em uma Universal do Reino de Deus, eu duvido, hoje mesmo, nós, antes da reunião, nós já estamos ali para atender as pessoas. Quando termina a reunião, a gente não sai correndo não, a gente fica ali, tá? A gente fica ali para atender você. Antes e depois da reunião, inclusive as esposas também, é toda uma corrente de fé para você ficar bem. Então, o que você tem que fazer? Faz o que a Silmara fez, tá? Se desliga um pouco dessa correria. Se você não se voltar para Deus, nada começa a florescer não. Tá? O que nós estamos sendo para você? Joel, né? Deixa eu arrumar aqui bem direitinho. O que nós estamos sendo para você? Joel. Só o Senhor é Deus, tá? Só o Senhor é Deus. É isso que nós estamos falando para você. Se você não apontar a sua vida para Deus, você vai ficar na mesma. Tem que acordar, tem que acordar. Então hoje, deixa tudo e vai buscar a Deus para a sua vida mudar. Nós estamos aqui para ajudar você. E agora, a história que eu prometi, da Neuma. Acompanhe. Eu entrei nessa história no dia 11/11/2012. Eu nasci uma criança normal. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu senti uma febre muito alta. Aí minha mãe me levou para o hospital e foi diagnosticado a pólio. Mas não foi só a pólio. Eu fui encolhendo. Eu fiquei pequenininha. E minha cabeça começou a entortar pelo cérebro. A cabeça entortou muito, eu sentia muita dor de cabeça. E os anos se passaram e eu fiquei paralítica. Aí eu virava para um lado, doía tudo, era muita dor. Virava, aí minha mãe tinha que botar toda a alimentação no canto da boca. Aí eu comecei a fazer as necessidades numa cama. Aí foi nessa época que meu pai começou a beber. Porque meu pai, ele não aceitava eu ser uma menina normal, né? Eu andava, meu pai me levava para tudo, era uma felicidade. E de repente meu pai me vê numa cadeira de rodas, sem nenhuma expectativa de vida. Os médicos dizem, sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Quando ela fazia 15 anos, ela vinha a óbito. Aí meu pai, mas minha mãe, foi um desespero. E minha mãe, vendo meu pai assim, minha mãe entrou numa depressão, porque aí meu pai veio a óbito. Meu pai veio a óbito e minha mãe não tinha nenhuma
sabedoria. Aí minha mãe vendeu a casa, vendeu a churrascaria, não lecionava mais. A gente foi morar na casa de uma tia minha. Só que na casa da minha tia, a gente não tinha dinheiro para alimentação. Aí a minha mãe, com muita depressão, a minha mãe teve um AVC. E nesse AVC, a minha mãe veio a óbito. O que eu faço agora? Não tinha mais pai, não tinha mais mãe. Nessa época, minha tia faleceu. Aí eu disse, e agora? A minha tia Helena, que cuidava de mim, ela faleceu. Aí meus primos disseram, Neuma, vem cá. Agora você vai embora. Não dá mais para você ficar aqui, não. Eu disse, meu Deus, eu vou para onde? Eu fui jogada com um lixo. E quando eu saí dali, eu chorei tanto. Sabe, eu chorei. Mas não era eu que estava chorando. Os meus olhos, era a minha alma. Aí conheci uma amiga, e ela vendo minhas condições, que eu não tinha pai mais, não tinha mãe, numa cadeira de rodas. Aí ela disse assim, Neuma, eu tenho um trabalho para você. Você fica na porta, as pessoas entram e pagam. Você só recebe. E era uma casa de prostituição. Aí foi chegando um homem. Aí eu disse, meu Deus, que aparência feia. É como se aquilo fosse do inferno. Eu nunca fui no inferno, não quero ir. Mas a aparência é terrível. Aí eu fui morar num quartinho onde eu passei coisas muito difíceis. E eu passei a ter raiva de Deus. Eu não suportava quando alguém falava assim, Deus vai te fazer algo na sua vida, Deus vai te curar. Aí eu dizia, esse Deus lá e eu cá. Eu não quero saber desse Deus, não. Olha o que esse Deus fez comigo, eu não gosto desse Deus, não. Ele lá e eu cá. Aí foi nessa época que eu já não tinha mais dinheiro de nada. Sabe quando você não tem mais dinheiro? Aí eu botei uma banquinha em Paripe, um bairro aqui de Salvador. E eu vendia lá todo tipo de doce, comida, mas as pessoas não me enxergavam. E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou chamando Deus se Deus não me ouve? Eu chamo Deus e Deus não me ouve. Onde é que tem esse Deus se todo mundo fala? Eu não tenho história, eu não tenho vida. Eu só sinto dores, muitas dores de noite, vazio. E não tenho com quem eu recorrer. Vou recorrer a quem? Aí quando foi um dia, aí eu disse para ela, Cláudia, eu vou sair aqui e vou procurar uma igreja. Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu olhei assim, eu vou entrar. Aí 2 pessoas, eu lembro, subiu comigo. Aí, ei, é você? Eu disse, eu? Não, é a senhora mesmo, vem cá. E no meio de muitas pessoas, tinha muita gente, a escada estava assim, ó. E ele saiu me encatando, é você. E ele apontou para mim. Eu vou lhe dizer uma coisa, tá me ouvindo? Eu disse, estou ouvindo, senhor. Vixe, que homem grosso. Estou ouvindo, pode falar. Você vai arrebentar. Aí eu disse, tá bom. Entrei. Moça, como é o nome desse bispo? Ah, é o bispo da Coté. Ele disse que eu vou arrebentar, é incrível isso. Eu arrebentei mesmo. Aí eu me senti tão forte. Muito forte, eu senti forte. Eu podia ser pequena, mas eu me senti uma gigante. Nunca ninguém tinha falado isso, o pessoal via não. Bullying. E aí eu fiquei sentada. E nesse dia tinha o lançamento do bispo, do livro, né? Nada a perder. Aí acabou a reunião, eu peguei o livro, fui para a banquinha. E eu comecei a ler ele.
Aí eu disse, bispo, a gente tem algo em comum. Eu também tenho uma mão atrofiada. Ninguém acreditou em mim. E eu disse, bispo Macedo, eu vejo muito o senhor citar o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que eu quero na minha vida. E veio uma fogueira santa. Eu também não sabia o que era fogueira santa. Mas eu comecei a observar os relatos das pessoas que faziam a fogueira santa. Não era dinheiro. Era uma vida suja, imunda, perdida, que se botava naquele altar. Aí eu disse assim, é isso que eu quero. Eu vou pegar todo o complexo, toda a tristeza, e eu vou botar tudo isso nesse altar. Aí veio o jejum de Daniel. Aí eu disse, é esse jejum que eu quero. Aí eu comecei a mergulhar na palavra e na Bíblia. E quando eu cheguei naquela vigília do Bispo Gonçalves, que foi uma busca muito forte, aí eu procurei um cantinho na catedral. E aqui na Igreja Universal eu achei o Espírito Santo. Mas foi aquele gozo, aquela alegria, e eu chorei muito. Mas eu não chorei de tristeza. Eu chorei porque o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu chorei porque eu andava em trevas, vazia, e eu tinha encontrado a luz. O Espírito Santo disse, agora tu tem um pai, agora tu está protegida, agora tu está alcançada. E Deus veio, fez assim, ó, carimbou. Eu estava te esperando. Eu sou teu pai, tu é pequena, venha para mim. Aí eu disse, ó, para aí. Se eu tenho o Espírito Santo, ter um pai, vou arrebentar. Hoje eu sou formada em administração. Hoje eu dou palestra em vários hotéis, trabalho em qualquer lugar. Agora eu vou evangelizar, agora eu vou para a rua, agora eu vou ganhar almas. Eu pego minha cadeira de rodas. Se esse grupo não quer mais eu vou sozinha. Estar aqui hoje nessa igreja pequenininha, do meu tamanho, né? Tudo começou aqui na igreja do Tijolo. Quando eu estava sofrendo paralítica, aqui estava nascendo. Então, já tinha um vínculo comigo. Não começou lá, na catedral. Começou aqui a minha história. A Igreja Universal é a igreja de pessoas como eu, rejeitadas, que a sociedade não aposta. E a Igreja Universal apostou em mim e acreditou em mim. Olha, eu já vou fazer uma oração por todos, mas minha pergunta ao senhor, à senhora é: tem alguém pior do que a Neuma estava me assistindo? Pode ser que só Deus sabe, né? Deus o sabe. Mas não deve ser muita gente assim pior do que ela. Eu digo pior por quê? Porque a vida foi cortada, né? Ela foi, até a cabeça entortou com a pólio. Ela sofreu um abandono na sua fragilidade. É quase impossível alguém não se comover com uma história dessa, né? Porque ser jogado na rua já é pesado. Agora, ser jogado na rua com incapacidade, e ela provou disso. Mas Deus cuidou dela. É coisa linda, né? Ela baiana, né? Quando ela disse assim, quer ser meu pai? Eu digo, venha. Né? A pureza. Hoje ela é amada por Deus. E ela evangeliza, ela ganha almas. Imagina, se formou, hoje é uma doutora, dá palestra em hotéis. Se você não vê Deus aí, é Deus. Isso é Deus, meu amigo, minha amiga. Isso aí é a grandeza de Deus. E é o que nós estamos falando para você. A vida que Deus dá, ó.
é a vida que Deus dá quando você se volta para Ele. A palavra é, ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim. E você, é tempo de decisão. Tempo de decisão. Até o dia 31 nós estamos vivendo essa fé. Eu queria, antes de fazer a oração, dizer para você que exatamente no dia 31 nós teremos uma quebra da maldição das gerações. Põe em tela cheia para mim, por favor. Bispo, o que é isso? Quebra da maldição das gerações. É porque, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi coberta de maldição. Você já deve ter visto, né? Eu creio que você já viu pessoas herdando características ruins, maldade. Nasce um nenezinho, coisa mais linda, mas ali no sangue, na herança genética, além de tendências de doenças, tem também as maldições que vão sendo passadas, que só Jesus pode quebrar. Apenas o Senhor Jesus pode quebrar. E nesse dia eu até marquei com o povo que nós faremos 3 reuniões, né? Serão 6 reuniões, claro, mas 6h30 da manhã vamos estar juntos, ao meio-dia, que é a nossa maior corrente de libertação aqui de Pernambuco, e também 7 horas da noite, além desses outros horários aí. E você vai se preparar para quebrar todo tipo, em Jesus, todo tipo de maldição é quebrada. Vamos então ao momento da oração. Bramará o Senhor de Sião, e tremerão céus e terra. Meu Pai, quando o Senhor fala, a sua palavra diz, o Senhor disse e tudo veio a existir. E assim as coisas foram feitas. Tudo que nós vemos veio do que nós não vemos, de Ti, meu Pai. E eu sei que agora, neste momento, nós temos pessoas como a Neuma, pessoas abandonadas, pessoas jogadas na sua vulnerabilidade. Nós temos pessoas esquecidas, pessoas não recompensadas por sua bondade, pessoas que foram injustiçadas, jogadas na lama das ruas. Eu sei que há pessoas viciadas. Nós olhamos aqui nas ruas de Recife uma multidão de viciados, de pessoas sem teto, de pessoas que vivem a esmo, de migalhas e favores. E eu sei que tem mães me acompanhando que os filhos dela estão nessa situação. É tanta dor, filhos presos, marido. O teu povo, meu Pai, geme por todos os lados, além das dores na carne, além das doenças, das enfermidades. Mas nós estamos sendo Joel para essa pessoa. Meu amado Pai, o Senhor conhece todos que estão acompanhando este programa. Pessoas que estão desesperadas, depressivas, ansiosas. Pessoas que estão enfrentando o pior momento de suas vidas. Mas o Teu Espírito falou com ela. O Teu Espírito mostrou para ele o que ele precisa fazer. Voltar-se para o Senhor de todo o coração. E se esta criatura, onde quer que ela esteja, fizer isso, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor faz um livramento. O Senhor salva, o Senhor tira esta criatura desta dor e dá a ela uma nova história. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem preparou a água está ungida pelo Senhor. E você vai tomar e já vai ter uma diferença agora. Bebamos em nome de Jesus. O dia vai chegar, estou me preparando, porque antes vi no livro que lhe empresto e você não aceita, a verdade eu li. Graças a Deus. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Nós vamos te aguardar 19 horas aqui, ó, na nossa Arca de Salvação, né? É a única igreja, bom, pelo menos que eu saiba aqui no Brasil, no formato de arca, tá? O azul ali não é o oceano, não. O azul ali
olhando de cima, é uma mão, é uma arca na mão de Deus. 19 horas nos encontraremos aí com todos vocês e você pode procurar qualquer igreja universal do Reino de Deus. O povo que me acompanha da cidade de São Paulo, tá? Ou do estado de São Paulo, muita gente viaja para conhecer aí o Templo de Salomão, tá? 20 horas, Bispo Renato Cardoso, numa reunião solene, numa reunião toda especial do Espírito Santo, mostrando para você essa terceira trombeta de Joel. Vai ser uma reunião de aviso, de fortalecimento. Celso Garcia, 605, aí no coração do Brás, tá bom? A gente fica por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Até nosso próximo encontro.